Olá, pessoal, caros ouvintes. Começa então o primeiro episódio de Fala CD, o seu podcast favorito, ou nem tanto, sobre character design. E hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns personagens da cultura pop, alguns que vocês conhecem, outros não. Vamos falar sobre a importância, um pouquinho de tudo. E a gente está contando hoje aqui comigo, obviamente, Renato. Eu, Gabriele. E eu, Bruna Freire. E esse é o Fala CD. Bem, a gente vai começar falando um pouco sobre o que é character design, porque normalmente não é um assunto muito tratado na área do design. Muita gente esquece que essa área é uma grande faceta do design gráfico e muitas pessoas esquecem realmente de falar sobre isso, né? Sobre a propaganda, sobre a importância desses personagens para uma indústria muito grande que cria produtos, que cria imagem baseada neles e que vende muito dinheiro, lucra muito dinheiro com isso. E também tem muitos outros fatores que fazem o character design ser bom, ser viável para as várias empresas, porque não são todas as empresas que usam, né? Sim, e vai além da estética. Sim, tem um valor muito importante. A gente quer falar um pouco mais sobre isso, sobre como os personagens são importantes hoje em dia. Tem algumas empresas que agregam isso desde sempre, na verdade. Tem outras que conseguiram agregar no dia de hoje muito bem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso durante o Fala Sobre. Então, para começar, quero perguntar para vocês e eu também vou responder depois. Para cada um de vocês, pode começar, Renato, se tu quiser. O que é character design para você? Acho que a gente precisa primeiro falar sobre como é muito comum empresas, marcas, terem alguma imagem fixa vinculada a eles. E nos tempos antigos, que com antigos eu quero dizer há algumas décadas atrás, as empresas, quando começaram a ter grande público, quando começou a ter a televisão, começou a realmente expandir algo além de uma pequena área regional, as empresas começaram a criar a sua imagem estética, que é diferente do logo. Tem o logo e tem o mascote da empresa. O logo é mais simples, é apenas a imagem, o nome, algum tipo de símbolo. E o mascote vai um pouco além disso, né? Ele fala mais sobre uma identidade da empresa, da marca, e faz com que todo mundo saiba que é aquela empresa, mesmo que não lembre o nome, às vezes não lembre bem o produto, mas é algo que identifica e marca a memória. A gente pode ver isso, por exemplo, um pouco antigamente, aqui mesmo no Brasil, que eu não lembro o nome do personagem, mas um senhorzinho muito famoso, que ficou conhecido como o Senhor do Bombril, que fazia as propagandas do Bombril, e por muitas décadas ele manteve assim, todo mundo conhecia esse senhor. Ele era uma pessoa, não era um mascote idealizado, não era algo 2D, nem algo montado. Era uma pessoa, simplesmente. Só que aí virou a face da marca, né? Exatamente. Ele provavelmente devia ter um contrato milionário de anos e anos, e ele permaneceu assim por muito tempo. Ele era novo quando começou a fazer propaganda do Bombril, e estava velho e continuava fazendo propaganda do Bombril. E hoje em dia, esses personagens dizem muito sobre a marca, por exemplo. Às vezes a gente passa na rua e vê alguma coisa que remete àquela empresa, mesmo como o Renato falou, não lembrando exatamente do produto que ela vende. E às vezes o personagem chama mesmo as pessoas. Por exemplo, os personagens hoje em dia, eles servem muito para crianças, adolescentes, né, que veem isso. Por exemplo, a gente passa na rua e vê um personagem que é da Potiguar. Às vezes, a pessoa nem tá ali pra comprar, né? Pra entrar na loja, mas acaba que isso chama a atenção de crianças que os adultos estejam levando, de alguns adolescentes, das pessoas que lembram do personagem, e isso acaba chamando eles pra dentro da loja. Então, eu acho que hoje em dia, os personagens, character design em si, eles levam muito da empresa. Então, por mais que a pessoa nem esteja passando ali para comprar o produto, mas vai lembrar de alguma coisa, vai chamar a atenção de quem que esteja junto lá, e acabam que eles chamam muito o público. Então, hoje em dia, as empresas têm esse negócio de fazer, de quando criar uma imagem para a empresa, pensar diretamente no personagem, porque então é um projeto ligado da empresa para chamar atenção, para vender, para ligar produto. Então, hoje em dia, ele agrega muito valor.
O primeiro diferencial que a gente pode imaginar é primeiramente que pessoas, elas envelhecem, elas podem mudar o emprego delas, podem mudar a marca com que elas trabalham, pessoas podem falar besteira, podem deixar de serem bem vistas pelo público, e mascotes virtuais, digitais ou simplesmente fictícios mudam toda essa perspectiva, uma vez que primeiramente eles não precisam de salário para continuarem existindo. Claro que existe a parte do setor que trabalha diretamente na imagem e no conteúdo daquele mascote, que precisa de um salário, mas o personagem em si não. Ele trabalha... totalmente controlado pela empresa para fazer tudo aquilo que elas querem. Exatamente. Totalmente controlado para ter o viés que elas querem passar realmente da empresa do produto. É muito melhor mesmo. O mascote imaginário, ele não precisa de férias. Coitado. Ele não precisa dormir, não precisa nada. Ele não envelhece. O design dele envelhece, acaba envelhecendo. A gente tem o redesign de vários personagens aí que melhoraram, que mudaram, ou até pioraram, né? Alguns, pode-se dizer. Exatamente, porque com o tempo, às vezes é necessário ter uma atualização. Falando sobre essas várias empresas, quais são os tipos de mídias que vocês acham que precisam ter um character design? Um mascote, ou uma logo que tem presente o design de um personagem? Vocês acham que são todas? Eu também acho que não. Eu acho que tem empresas que têm produtos, formas de vender específicas. Por exemplo, quem tem site para vender, quem vende em forma de site, para aquele personagem que chama mesmo nas redes sociais, para comprar, para fazer propaganda do produto. Então, eu acho que depende da empresa e não necessariamente todos devem ter. Mas quem puder investir, quem tiver o público-alvo, aquele que é mais ligado na internet, que é muito ligado nas suas redes sociais, então eu acho que esse tipo de empresa deve se investir em um personagem, em um mascote, porque eles, como eu já falei, eles agregam muito valor, então acaba que o personagem fica conhecido e logo a empresa também. É aquela coisa, né? Nem toda empresa precisa de um character design, mas um bom character design ajuda qualquer empresa. Exatamente. Acho que isso abre imagem para aquilo que eu tinha falado um pouco anteriormente, a gente não lembrar do produto, mas a gente ter sempre associado a imagem do personagem. Então, a gente pode parar para pensar nisso como algo que estimula tanto a nossa memória, que marca tanto, que a gente conhece uma série de personagens e nem sempre a gente lembra o nome ou a função daquela marca. Alguns poucos exemplos mais regionais aqui a gente pode usar como, por exemplo, o bonecão da Potiguar, personagens muito famosos na TV como o Baianinho. Isso tudo a gente marca tanto na nossa cabeça que às vezes a gente nem lembra o porquê que aquela marca ela chamou tanto nossa atenção, mas aquele personagem marca muito. Um personagem que seja animado, que seja humanoide, às vezes não. O importante é ele ter uma estética que associe muito a empresa. Geralmente tem um significado, seja um produto ou seja algo mais metafórico, algo que seja mais associado ao intelecto da estética da empresa. Como, por exemplo, como tu falou agora, Duolingo é muito famoso por ter uma coruja. Coruja é um símbolo bastante famoso entre marcas, entre empresas que são associadas a algo que atinge o intelecto. Como, por exemplo, é muito comum livrarias terem corujas como símbolo. Algumas faculdades também, por aí vai. E o Duolingo sendo um aplicativo, uma empresa que trabalha com estudo de idiomas no caso, é uma característica bastante interessante. Eles terem algo tão simples e comum como uma coruja, mas que marca tanto ainda assim por conta da personalidade. Mas tu achas que esses personagens dessas marcas, eles se caracterizam como character design? Eles passam pelo processo do character design em si ou é outra coisa? Eu acho que é algo bastante abrangente, porque... Eu acho que é a mesma coisa. Porque, querendo ou não, eles usam os processos da criação de um personagem. Eles usam os processos de criação do character design em si, né? Que é colocar personalidade, colocar uma história, colocar um significado no personagem, além de todo o estudo visual, né? De cores, formato, tudo isso tá baseado em character design. Eu acho que mascotes usam, sim. Hoje em dia, tem pensado mais nisso, né? Nessa história que o personagem leva por trás, então... eles investem muito na caracterização, na imagem dele, física, entre aspas, né, no formato 2D ou 3D, mas eles também têm
tem pensado muito nessa história por trás, né? No que eles representam, no que eles postam nas redes sociais. Tem muitas empresas que colocam esses character design como se fossem pessoas mesmo. Então, eles têm suas próprias redes sociais, eles têm um passado, uma historinha que leva eles a ligar a imagem da empresa. Então, eu acho que também acaba sendo, né, um personagem de marca, é um character design, ele passa por esse processo todo, então eu acho que pode ser sim considerado. É porque muitas vezes essa visão de character design, ela para na vertente de filmes e desenhos animados. E o povo esquece que mascotes também, de logo, de marcas, eles passam pelo mesmo estilo de processo de criação. Por isso que não é tão discutido assim. Ela normalmente para em cinema. A gente pode ver alguns personagens mais simples, como, por exemplo, em algumas empresas mais que sejam menos abrangentes, que sejam inferiores no mercado, algo mais regional, por exemplo, não necessariamente uma grande empresa, mas uma empresa pequena, uma marca pequena, que tem lá a sua imagenzinha, tem sua logo, tem seu personagem, tem sua característica imagética, assim como existem o mais complexo. Mas muitas vezes isso é irrelevante. Porque um personagem pode ter tudo isso, mas mesmo assim ele acabar sendo esquecido. Exatamente. Por isso que, tipo, como que a gente faz pro personagem, pra um character design, não envelhecer de forma ruim? Porque eu gosto muito de usar o Barriguinha Mole, porque o Barriguinha Mole foi um fracasso. Exatamente. Ele foi lá no início da modelagem 3D, da animação 3D. Ele tinha personalidade. Ele tinha, pra época, eu assumo que um bom character design, só que morreu. E, tipo, eu vejo muitas marcas com muitos personagens, só que esses personagens simplesmente somem, ou as pessoas nem lembram que esse personagem é vinculado a essa marca, entendeu? Exato. Por muitas vezes. Não porque ele é ruim, mas porque ele atuou os processos da criação desse personagem de forma ruim. Tendo isso em base, vamos começar aqui uma brincadeirinha legal pra gente apresentar aqui pra vocês. Vamos fazer uma batalha de personagem, usando Exatamente. todos esses requisitos aqui que a gente decidiu, né? Que a gente estabeleceu. Os pontos fortes e fracos do personagem. A gente vai fazer uma disputa entre 3 personagens muito influentes hoje em dia. Uma pequena dinâmica, né? De ver quem que é o melhor, quem que é o pior. Vamos dar umas pontuações de estrelas com tópicos em estética, o significado, a personalidade, tudo isso. E exatamente. Vamos colocar eles entre esses 3, na nossa opinião, muito sincera, muito humilde, qual é o pior, qual é o melhor. Não que a gente seja grande especialista, mas somos sim. Não precisamos falar quem que são os personagens, vamos falar na medida de cada um, e depois a gente decide quem é que tá ganhando, quem é que tá perdendo. Bora começar então. Vamos falar da nossa grandíssima, fofa, maravilhosa tia de todos, a Magalu. Magaluzinha. Eu acho que ela é uma dos character design mais famosos atualmente, assim... Do Brasil, né? Do Brasil, falando sobre Brasil. Da Magalu, vamos começar. Em estética visual, de uma nota de 1 a 5, quanto vocês dão? De 1 estrela a 5 estrelas, vocês dão quanto? Pessoalmente, já tinha pensado sobre isso. Seria algo bom, né? No caso, umas 4 estrelas por aí. Porque é definitivamente uma estética muito boa. Eu acho que é bem feito visualmente. Eu acho que são... Ela passa o que é pra ela passar. Eu olho pra Magalu e eu olho uma atendente de loja. Exatamente. Eu acho muito legal ver ela como uma mulher madura. A tia é legal. Exatamente, uma tia. Porque muitas empresas tentam vender ou uma coisa muito animada, ou então uma coisa muito diferente. Colocam toda ali uma pata falhada ali, uma graça toda. Enquanto a Magalu, ela é uma personagem muito sucinta. Eu acho que ela faz o que ela tem pra fazer e ela cumpre a ideia dela. E faz muito bem. Não é algo extraordinário, mas ela é muito boa no que ela faz. Nosso querido personagem agora, nosso próximo personagem é o Baianinho. A gente vai falar ele, né? É o mascote da Casas Bahia. Então, é um personagem... Eu ia falar da Potiguar. Não. Então, o primeiro tópico é a estética visual do Baianinho. Então, acho que é bom. É boa. Tem um gráfico bom. Exatamente. Hoje em dia mas eu, pessoalmente... Eu acho que eles deveriam ter atualizado o Baianinho anterior.
Exatamente. Porque ele perdeu o baiano. Agora ele tá um carioca. Ele perdeu o baiano, o baianinho não é mais baiano. Não é baiano, é. A gente pode abranger nisso, sobre a estética dele, algo um pouco mais cronológico, né? Afinal de contas, as Casas Bahia já são bem antigas. E como a gente já pesquisou, vocês lembram? Existe uma série de atualizações que ele sofreu ao longo dos anos. No começo, ele realmente tinha uma cara de cangaceiro. Nem parecia muito uma criança, pra ser sincero. Depois, com os anos, que ele foi tendo uma estética um pouco mais infantil. E ele foi chegando até umas datas mais recentes, em que ele era uma criança, com aquele chapeuzinho cangaceiro, que tinha a camisetinha do time do Brasil. E que, né, fazia bem as coisinhas dele, mas com os anos foi ficando um pouco datado, né? Porque era um 3D um pouco mais antigo, foi atualizando com os anos e começou a ficar estranho, sabe? Começou a ficar datado realmente. E aí teve essa última atualização, que não é muito mais recente, né? De quando? 2018, 2019, por aí, Não, né? foi em 2020, essa nova, porque explodiu na pandemia, quando o povo tava simplesmente odiando. Foi em 2020. Não lembro, pra mim a pandemia passou rápido. Eu acho que é importante então citar que o design atual dele, a estética, é muito interessante, é muito bem feito. Mas apesar de ter questões técnicas muito interessantes, porque é uma empresa muito rica, então podem pagar para fazer uma estética maravilhosa, mas eu acho que nesse ponto eles pecam algumas coisas, como por exemplo, como tu citou, né, é um baianinho que não é mais baiano. Começa por aí, ele perdeu o chapéu dele, não tem mais o chapéu dele de cangaceiro. Agora ele é um moleque de 14 anos que gosta de anime K-pop genérico. Exato. Ele tá bem mais abrasileirado. Ele não tem mais a camiseta dele do Brasil, ele usa uma camiseta escrito Casas Bahia. Ele usa o chapéu dele escrito Casas Bahia, aliás, é só com as cores, né? É só com as cores. Só com as cores. E uma calça jeans. Amei, né? Assim, não tem E o nada a ver. All-Star. Eu acho que pelo menos... Usuário de All-Star. Pelo menos uma correção que fizeram é que pelo menos agora o baianinho, ele não é mais branco pálido como ele era antes. Ele era... europeu. Exatamente, uma empresa que se denomina Casas Bahia, um estado de majoritariamente população negra e parda, tem um personagem branco meio esquisito, né? Então, concordamos que é bom. É bom. Às vezes dá uma de neutro, mas é bom, É bom. sim. Agora... Agora sim, a estrela da noite. Por último, nosso querido e amado Duolingo. Já foi citado antes, Que né? homem. E agora que a gente vai abranger, assim, esse personagem maravilhosamente feito. Começa com a estética, né? Que eu já citei anteriormente. Muito boa. Sobre a questão do significado dele, né? Estética e significado estão ali juntos. Sobre a questão deles valorizar uma ideia de algo intelectual, algo assim que é uma empresa de estudos, mas a gente pode abranger também algumas questões mais visuais longe do significado. Primeiramente, ele é muito fofinho. Extremamente bonitinho. Extremamente comercializável, viu? Exatamente. Existe produto de tudo. Do Duolingo, cara. Existe bichinho de pelúcia, existe caneca, existe camiseta, existe tudo um pouco. Aquela fantasia gigantesca. Que nem mesmo é o intuito da empresa. A empresa vende cursos de idiomas. E começou a vender boneco, porque o personagem... todo mundo ama. Ele é tão fofinho, ele é tão bem feito, e todo mundo gosta tanto da estética dele, que ele acaba sendo inesquecível. Isso abrange o significado que a gente falou, porque ele é associado à inteligência, ao estudo, ao intelecto, mas ele tem uma imagem tão bonitinha que ele faz a gente pensar como aquilo seria fácil. Exatamente. Quando uma empresa de educação pega um ar sério, ela se torna com viés sérios. Exatamente, torna chato. Tu faz Duolingo, tu se diverte no Duolingo. Exatamente. Eu acho que essa foi uma pegada genial da empresa, porque realmente torna muito isso complicado. É aquele negócio da primeira impressão que tu tem da empresa. Exatamente. Tu não olha, eu vou ficar 32 horas fazendo coisa muito louca, muito difícil. Não. E o tempo todo, aquele é um personagem que ele traz uma estética tão amigável com você. Em geral, como que fica a nossa classificação? Terceiro lugar, né? De terceiro lugar ao primeiro lugar. Terceiro lugar fica o Baianin, com 3 estrelas no total. Ele ficou com uma média de 3,8. É bom, mas ele não é tão bom. Mas ele tá na média. Em segundo lugar, Magalu, nossa tia exemplar.
Exatamente, ela é legal, ela é boa, ela cumpre a função dela, mas não é nenhuma espetacular. 4 estrelinhas pra Magalu. E nosso Agora. queridíssimo campeão. Finalmente. Duolingo, maravilhoso, é exemplar em tudo que faz, nunca errou. Exatamente. 5 estrelas não teria como ser outra nota. Exatamente, porque é um personagem tão bem feito, né? Como a gente já citou ainda agora. É um personagem que essa empresa começou a vender produtos que não tem nada a ver com a função da empresa, de tão bem que é o personagem feito. Todo mundo acha fofinho aquela imagem. Muita gente tem o bichinho de pelúcia, tem uma camiseta, tem uma caneca. Objetos que são relacionados ao personagem, ao character design principal da empresa, que é a coruja do Duolingo. E é isso. É basicamente isso. Acho que a gente abrangeu muitos tópicos muito legais. Falamos de Exato. muitas coisas e acho que a gente conseguiu cumprir nossa função hoje de falar todos os tópicos direitinho. E teve essa batalhazinha no final que foi engraçadinho, legalzinho. Acho Então, importante a gente lembrar de que essa batalhazinha que a gente fez, que é uma piadinha, essa dinâmica, mas ela também aponta alguns pontos importantes, como a gente já citou. Então, gente, pra finalizar foi isso. Obrigada pela participação de vocês, seus feios. Eu agradeço também. Obrigada também você que escutou até aqui, nossas vozes de matraca. Foi muito bom. A gente espera ter feito que vocês entendam um pouco mais, aprendam um pouco mais, se interessem um pouco mais sobre esse assunto, que é bastante interessante e que é muito popular e que abrange a nossa vida, você querendo ou não, que tá no nosso cotidiano, que toda empresa tá no cotidiano, que aparece na TV, na internet, nos filmes, que é algo que é legal a gente saber, que pode ser importante pra você em algum nível. É isso. É isso. É isso, gente. Muito obrigado por escutar nosso podcast Fala CD, nosso primeiro e último episódio. Foi um prazer. Então é isso. Foi um prazer e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Restaurante Tia Neide, mecânica e autopeças. Venha comer um prato feito muito delicioso e aproveite para trocar o seu óleo. Se você encontrar uma chave de fenda no seu arroz, não se assuste, é brinde. Restaurante Tia Neide e autopeças. X-Thunder, o seu mais novo energético, o mais radical, aquele para te fazer ficar acordado a noite inteira. Possíveis efeitos colaterais: enxaqueca, insônia, cansaço extremo, narcolepsia, perda dos movimentos inferiores. Pode ou não conter urânio enriquecido. Não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral.